Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. Hoje é um dia especial porque nós vamos falar do Dia do Professor. Anualmente, o Clube Xadrez Online convida alguém de expressão na área aí da docência para poder conversar aqui com a gente. Doutora Fiore, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, professor Gerson. Olha, a doutora, eu nem vou passar o currículo dela aqui, porque senão a gente ficaria esse tempo todo aqui que nós vamos falar de assuntos tão variados e interessantes, a gente falaria, né, só o currículo dela. Então, à medida que a gente for tocando aqui esse bate-papo, vão surgindo as especialidades da doutora Fiore. Mas eu tenho, você sabe, já te falei isso, doutora, mas eu tenho inveja boa, não sei se isso pode, né? Inveja é algo ruim, mas essa é uma inveja boa. O seu Insta é um Instagram, nossa, recheado. Eu não sei se você vai contar para a gente aqui como que você tem feito, se é postagem diária, se são várias vezes, o que você posta lá, mas ele tá assim, redondinho. Conta aí para a gente sobre o seu Instagram. Bom, o Instagram ele começou no começo do ano passado com a ideia de ser uma biblioteca online ali de xadrez, de consulta mesmo, né? Eu gosto bastante de livros e consulto muitos livros, conheço vários, e aí tinha essa intenção. Mas foi desenrolando e as pessoas vão chegando, vão dialogando também, então algumas coisas vão mudando no meio do caminho. E em algum momento eu também decidi não deixar ele sendo um Instagram só de xadrez, né? Então eu mudei, ele era biblioteca de xadrez, muita gente chegou lá na época da biblioteca de xadrez, eu ainda uso o nome, mas o arroba é Nabila Fiore, não o meu nome. Então tá para além ali, né, do xadrez, eu vou trazendo um pouco, às vezes, da minha rotina em outras coisas que eu faço. E posto quase todos os dias, mas a ideia ali é sempre também dialogar bastante com as pessoas, né? Eu acho que o mais legal do Instagram, que o Instagram traz pra gente é essa possibilidade do diálogo. Então, às vezes é uma postagem que gera ali uns comentários interessantes, as pessoas às vezes conversam entre elas nas postagens, o que é super legal também, né? E via as mensagens diretas também, então chega bastante coisa por lá. Ali eu já conheci muita gente, já, né, tem amizades que a gente faz ali pelo Instagram, tem pessoas que a gente vai construindo algumas coisas para além ali do Instagram, então acaba sendo um espaço bem legal de diálogo mesmo com o público, né? Eu tento sempre trazer muita coisa de xadrez, né? Então acho que a maioria dos meus posts ainda são sobre xadrez. Acho que deve ter uns 4, às vezes 5 posts por semana. Eu tento não ficar muito no conteúdo técnico do xadrez, até pela compreensão de que eu sei que tem muita gente falando sobre isso nas várias plataformas. E aí eu, às vezes, tento ou trazer alguma coisa técnica com a minha linguagem, que com o tempo eu fui desenvolvendo, ou trazer alguma coisa para além, assim, né? Eu tenho feito muito também quase toda semana, por exemplo, colocando uma postagem sobre um filme que aparece um tabuleiro, né? O que esse tabuleiro está querendo representar naquela cena específica, né? Que tem várias simbologias em cima disso. Ou às vezes alguma coisa metafórica sobre o xadrez, ou enfim, outras possibilidades de olhar para o xadrez também, né? Porque, enfim, técnica a gente tem bastante material aí, ainda bem, né? Cada vez mais. Mas então eu tento equilibrar um pouco, né? Não ficar tanto só na técnica. E outras coisas que vão me construindo como professora também, né? Então, eventualmente, eu falo um pouco dos meus treinos, né? De taekwondo, de kung fu, que eu pratico, né? Dou aula de taekwondo, eventualmente falo um pouco da minha rotina na clínica, né, como terapeuta da medicina chinesa. Então, as coisas que vão complementando ali o meu trabalho como professora também e que vai mostrando um pouco mais, acho que a Nabila, não só a Nabila que se interessa pelos livros de xadrez, né, mas a Nabila que se interessa por livros e pelos vários conhecimentos e práticas corporais também, né? Então, o Instagram vai circulando um pouco por aí.
doutora Fiore, ela é especialista em produção de material, inclusive ela vai contar da formação dela, que hoje, para poder fazer esses conteúdos, né, esse material bacana que ela tem produzido para o Insta, tem produzido aqui em parceria com o Clube Xadrez Online, tem produzido para os alunos dela, o método Fiore, de treinamento de xadrez, ela conta um pouco, claro, com a experiência dela, né, como jogadora de xadrez, como professora, e também na sua formação, porque nós conhecemos a doutora fazendo revisão de conteúdos aqui. Então, quando ela foi escrever esses materiais aqui em parceria com o Clube Xadrez Online, foi muito mais fácil, porque já fazia parte do dia a dia dela. Produção de conteúdo que é algo da vida do professor, né? Toda hora a gente está precisando de material de apoio para os nossos alunos. Como é que é o seu dia a dia, digamos aí, como produtora de conteúdos? Toda hora produzindo mesmo, né? Não tem como escapar. E eu gosto bastante, assim, a parte que eu acho que gosto muito de estar com o aluno e gosto muito daquele momento antes de estar com o aluno, né? Que você prepara a aula, vai produzindo, e que a gente vai se formando nesse processo também, né? Então, com o tempo, a aula que você deu lá atrás sobre um assunto, com a sua formação sempre, né, em mutação, ali, em transformação, vai transformando as aulas também e a gente vai crescendo ali. E eu gosto bastante desse processo. Então, eu estou o tempo inteiro preparando, né, o tempo inteiro de olho nisso. E aí tem esses outros formatos de produção de conteúdo que não tem a ver com as aulas propriamente ditas, né? Então, um deles é a produção de conteúdo do Instagram. E aí, isso é bem. No começo, eu fazia um pouco ali quando dava, quando sobrava um tempinho, eu estava estudando alguma coisa, preparando uma aula, me deparava com alguma frase legal, alguma coisa interessante, colocava no Instagram. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu travo uma parte ali da minha semana para sentar, produzir conteúdo para a semana inteira, ou eu vou pensando mensalmente que temas eu quero trazer e vou trabalhando isso ali com uma frequência, senão não vai sair a postagem todas as semanas, né? Então eu levo isso bem a sério, assim, de realmente ter um tempo na minha semana dedicado a isso. E aí isso vai sendo. Claro que o conteúdo que eu vou tirando, ele vai vindo dos materiais que eu vou consultando para as aulas que eu vou construindo, para os e-books que a gente constrói em parceria ali com o professor Gerson, e, enfim, os outros materiais que eu vou acessando ao longo da semana, vou deixando lá as ideias anotadas e com o tempo eu vou produzindo em cima deles, né? Algumas coisas que, às vezes, perguntas que os meus alunos me trazem em aula, eu penso, isso aqui é legal levar para o Instagram, porque eu sei que essa dúvida não é só desse aluno, né? É o terceiro que me pergunta isso, então provavelmente seja alguma coisa mais geral, né? Então, tentando levar para lá também. Então, a produção de conteúdo do Instagram, ela se dá dessa forma, né? Ela, ao mesmo tempo que tem uma fluidez, ela tem um planejamento também, né? Eu tento deixar isso, levar bem a sério isso mesmo, né? Porque é onde eu também consigo dialogar com bastantes pessoas, né? Então eu tento manter ele alimentado sempre, sempre que possível. Ou talvez mais do que o sempre que possível, né? Porque realmente faz parte ali, né, desse meu trabalho. E aí tem os e-books também que a gente constrói, eu e o professor Gerson, a gente constrói em parceria. A gente, no começo do ano, fez os e-books da imersão. Então, foram 6 e-books, né? 2 e-books sobre ferramentas, né? O Elite Chess e o Chess Base. Tem o e-book de combinações, e-book de finais. Tem o e-book de organização de treinamento. E agora a gente está construindo a coleção de aberturas. Então, já foi lançado o e-book do Sistema London, tem mais alguns aí no forno, já prestes a serem lançados. E a ideia com esses e-books também são todos gratuitos, né? Mas também esse cuidado de fazer com que o e-book ele seja um material de apoio aos professores, mas ele também seja acessível para quem está aprendendo, né? E isso é algo que me pega bastante quando eu estou produzindo ali também algumas questões de texto mesmo, porque tem alguns livros de análise de xadrez que eles explicam, mas o iniciante olha e pensa, e aí? Ele explicou e eu não entendi nada, ainda assim, né? Então, muitas vezes é tentar esmiuçar um pouquinho mais o que quer dizer, né? O porquê que aquele lance foi feito, conectando às vezes, né? Então, a gente
comentar os planos lá das aberturas, né? Esses e-books da coleção de abertura também tem essa ideia de mostrar como é que a gente estuda a abertura de verdade, né? E não decorar lances. Então, algo que foi comentado lá no planejamento, como que isso aparece nas partidas que a gente seleciona ali, né, de modelo no material. Então, e a cada e-book também é um novo aprendizado, né? Cada e-book vai se desenrolando em algo. Acho que eles vão, querendo ou não, eles vão se modificando um pouquinho, porque a gente vai vendo também o que vai funcionando mais ou menos, né? Em cada e-book ali de. Eles têm um padrão, né? Tem um formato, mas a gente também vai, acho que, aprimorando essa comunicação ali, né? Do próprio e-book mesmo. Thanks to you, I'm much obliged. Doutora Fiore, a todo momento está produzindo conteúdo e aí hoje, nessa visão de mundo aí multiplataforma, multicanais, ela tem já em vista importantes projetos para as ações que ela faz aí no xadrez e outras áreas que ela atua também como professora. Doutora, conta aí os próximos passos em termos de projetos, seja de produção de conteúdo que você já faz, mas isso passando, digamos, para um online, para uma live, alguma coisa assim, e projeto mesmo, como YouTube e outras ferramentas aí que você vai utilizar para mostrar o seu trabalho e levar, digamos assim, mais saberes, mais conhecimentos a um público ainda maior. Bom, tem mesmo um projeto de iniciar um canal no YouTube com alguma frequência, mas já faz um tempo que ele tá ali guardadinho, eu sempre olho para ele, penso e aí, em que momento a gente começa? Mas uma questão que eu aprendi nessa caminhada aí pela produção de conteúdo digital é também de vou me estabelecer bem aqui no Instagram, né? Então eu agora consigo manter uma frequência de postagem, consigo manter uma frequência de diálogo, né? Tenho conseguido, porque sou eu, né? Eu que organizo meus posts, eu que faço, eu que publico, eu que converso com as pessoas, então acaba sendo bastante coisa, né? Parece que talvez para quem consome, talvez não percebe, né? Todo o trabalho por trás que tem envolvido ali em cada postzinho que aparece, né? É bastante coisa. Então, hoje já faz alguns meses que eu estou conseguindo manter uma frequência de postagem e de diálogo e de divulgação também dos meus cursos e etc. Então, agora eu acho que é o momento que eu consigo pensar em dar um outro passo em outra plataforma, né? Então, começar a adentrar o YouTube. E aí, uma ideia que me ocorreu já faz algum tempinho, e a ideia é começar ela logo, veio de uma mensagem que eu recebi de um aluno no meio da semana. Ele me mandou falando que ele teve algumas decepções enxadrísticas naquela semana e que a gente ia precisar, então, fazer umas análises ali de partidas dele em aula. E aí me veio a ideia de começar um quadro ali no YouTube, de lives mesmo, com essa ideia das decepções. Então, na semana passada, eu já joguei essa pergunta para alguns seguidores ali, já chegaram várias decepções, a gente tem conversado via stories, que é onde os diálogos também acontecem bastante, né? Então, os stories do Instagram são muito interessantes nessa ideia, né, da gente fazer esse diálogo ali com o público. E aí começar a fazer, então, esse projeto de lives semanais para conversar mesmo sobre essas decepções, né? Eu acho que mais do que simplesmente, talvez, não é só mostrar as decepções que as pessoas têm, mas a gente poder dialogar, né? Então, poder comentar essas decepções que nem sempre são decepções técnicas. Tem algumas, né? Então, porque eu deixo a dama, às vezes eu entrego a dama, porque às vezes eu penduro uma peça. Acontece. Mas as maiores decepções que vêm são de ordem ali, né? Que estão para além ali do tabuleiro, né? Não é só o jogo. Então, é como eu me senti depois da derrota, entrar em estado de tilt e aí não conseguir me controlar e parar, né? De jogar uma partida atrás da outra, dar aquela travada mesmo e a pessoa não consegue parar, né? Então, a gente poder conversar, né? Ser um espaço não vou dizer desabafo, mas acho que de conversa mesmo, né? De bate-papo sobre isso. Então, o canal está em gestação, eu diria, né? Está sendo planejado. E essa ideia das lives semanais aí, mais bate-papo, também vai começar em breve. Doutora, na sua
formação, né? Você tem aí conhecimentos muito variados, seja lá, digamos, na base, ali na escola, né? As graduações que você fez, pós-graduação, e depois as áreas muito até plurais que você é, acabou atuando e vem se desenvolvendo a cada dia. Então, em termos de cursos, assim, de produção de conteúdo para curso, ou mesmo aulas VIPs, qual que é o perfil do seu trabalho hoje? E que eu sei que é variado e que casa muito com a realidade do professor, né? Dificilmente, hoje, claro que ainda tem esse perfil de professor, mas, em geral, pensa-se em uma carreira, digamos, mais ampla, uma carreira que você não fique só numa área específica, ou se fica naquela área, acaba buscando coisas complementares, mais profundas, dentro daquele domínio. Então, eu vejo que a forma com que você lida profissionalmente como professora casa muito, né, com esse mundo moderno, esse mundo atual. Então, em termos de cursos, como que é a sua semana como professora? Eu dou aulas VIP, né? Então tem pacote de aulas. E eu também, já desde novembro do ano passado, tenho dado cursos online em grupo. E sempre são temáticos. A gente começou com. A gente, eu digo eu e os meus alunos, né? Mas eu comecei com as aulas semanais não, mensais, né? Temas de cursos mensais. Então já teve curso sobre as partidas do Bob Fischer, Capablanca, a gente já fez um curso maior de 3 meses aí, pegando o Geller, o Morphy, a Judith Polgar. E, então, geralmente, eles são temáticos, né? Pega um tema e passa ali um mês trabalhando em cima dele, né? Esse de ataque eram 3 meses, mas cada mês um desses jogadores. Então, sempre trabalhando de forma temática e também um pouco naquilo de serem aulas não só. A gente aprende muito na aula, mas também que seja contemplativa, né? Então, ver aquelas partidas belíssimas do Geller, né? E, então, a aula ter esse lugar também de pensar num xadrez contemplativo, assim, né? Essa coisa meio obra de arte mesmo, assim, né? Olha que partida linda isso aqui, né? Mas também naquilo de por que que é lindo, né? Então, eu preciso entender o que está acontecendo ali para ser lindo. Então, para eu entender que é bonito, né? Então, as aulas, esses cursos temáticos, eles têm um pouco desse viés, né? Ao mesmo tempo formativo, mas também de diversão, né? Os alunos vão se relacionando ali com o tempo, vão se conhecendo, né? Então, através, né, dos diálogos nas aulas mesmo. E esse viés também de contemplação mesmo, né? De partidas é, interessantes ou mesmo aquelas obrigatórias, né? Então, eu acho que tem algumas partidas que todo enxadrista tem que conhecer, assim, é obrigatório. Acho que daria para fazer um curso só disso, assim, nas partidas obrigatórias, mas eu vou trazendo também, sempre que possível, essas partidas, né? Então, até na semana passada, a gente está agora com o curso de estratégia, né? Então, falando de torres, tem que conhecer a partida lá do Alekhine contra o Ninzovic com o canhão de Alekhine, né? Obrigatório que todo mundo conheça. Então, não só ela, mas ela tem que estar ali, né? Ela tem que estar nesse conhecimento das torres. Então, sempre nesse cuidado da formação do enxadrista, não só técnico, né? Mas que da cultura enxadrística, talvez, né? E aí, além disso, também tenho pensado daqui para frente, assim, em também pensar em alguns cursos que a gente trabalhe o aspecto do xadrez para além, de novo, né, para além da técnica ali. Então, por exemplo, eu venho das artes marciais, trabalho com medicina chinesa, tenho uma passada, né, pela filosofia chinesa há um tempo. Então, estratégia, né, pensar lá a arte da guerra e etc., são questões que me interessam bastante, que eu gosto muito, e tenho pensado muito a respeito, às vezes tenho trazido algumas coisas lá no Instagram, às vezes isso gera algum diálogo, então pensando um pouco também nesses cursos que são teóricos e que eles ultrapassam o xadrez, porque a gente consegue aplicar os conceitos no jogo, mas e o quanto o jogo ensina a gente a aplicar as coisas também na vida ali, né? Que acho que também tem essa dupla relação, né? Dessa filosofia que vai para o tabuleiro e do tabuleiro que vai para a vida, né?
Então, tem sido um pouco por aí, né, que eu tenho pensado agora. Doutora Fiore, vida de professor e professor não só de xadrez, né? Vida de professor, professora de todas as áreas, é aquilo assim de muita preparação, muita inspiração, muito tempo ali pensando o aluno para quando você tem o contato efetivo com ele, quando é curso às vezes em grupo, aí o cuidado é maior ainda, porque tem aquelas diferenças individuais, tem aquele conteúdo mais geral que você tem que passar, mas tem também, né, especificidades ali, né, de cada perfis, de cada aluno, que você vai ter que pensar também individualmente. Então, vida de professor, vida de professora, como é que é desde a formação e também o pensar numa aula, ainda mais você que trabalha em campos totalmente diferentes e convergentes, né? Que isso aqui é bacana. Então, você vai poder contar isso para a gente aqui. Vamos lá. Bom, aí eu não sei nem dizer em que momento que essa decisão veio, assim, porque vem desde pequena o gostar ali de ensinar, né? E aí eu fiz 2 licenciaturas, né? Então eu sou formada em letras e em música, atuei um pouco nas duas áreas, na música, especialmente com musicalização infantil, que aí é um outro universo também, e que me deu uma boa preparação para lidar com crianças do xadrez hoje, que é também a gente entender que a criança, ela mais do que qualquer outra coisa, ela quer brincar, né? E aí a gente tentar conduzir isso, né? Como é que eu torno o xadrez, que a gente como adulto pensa um jogo tão sério, tão cálculo e pensamento lógico, como é que eu traduzo isso, né, de uma forma interessante e atrativa para a criança, para daí sim ela começar a pensar dessa forma também, né? Mas antes ela tem que ser cativada, ela tem que ser conquistada ali, né, pro tabuleiro. Então acho que esse trabalho com a musicalização infantil me deu ferramentas para conseguir lidar com isso. Mas aí eu fui seguindo fui seguindo, né, a formação acadêmica até o doutorado. E aí no doutorado a outra ponta, né? Porque aí ali você está lidando com adultos e vai dar aula para graduação, né? No doutorado a gente é formado para dar aula para graduação. Então são 2 pontas. E, e aí eu acho que isso vai somando, porque aí tem um lado meu da pesquisadora, que então quer se aprofundar no tema e quer buscar e quer sempre também não consegue parar de estudar, né? Não tem como, assim, acho que também quem escolhe pela carreira de professor é isso, né? Não tem muito como escolher fazer diferente, você vai estar estudando o tempo inteiro. Então, mas tem esse lado da pesquisa mesmo, assim, né? Gosto de pesquisar, gosto de aprofundar, gosto de ir vendo lá nas profundezas da onde que isso veio e para onde isso vai. E ao mesmo tempo esse outro lado de como é que eu traduzo isso na linguagem que o aluno vai entender. Então, eu tenho alunos de 5 a 64 anos, então tem que dar um jeito de conversar com eles, né? Com todos eles. E aí, os adultos, cada um é uma coisa também, porque tem aquele aluno que quer jogar para disputar torneio, tem aquele aluno que quer jogar para se divertir, tem aquele aluno que quer desestressar do trabalho, então a aula tem que ser boa, senão gera mais um estresse, né? Então, cada um tem um objetivo ali, cada um tem um porquê de tá jogando xadrez e fazendo aulas, né? Então, e aí eu acho que essas formações diversas, elas foram contribuindo para isso também, né? Para conseguir, até pensando nas letras, a gente pensa muito na linguagem que eu falo com a minha família, diferente da minha linguagem com os alunos, com os amigos, por aí vai. A minha linguagem como professora, ela tem que ser diferente para as crianças, para os adultos, para o adolescente, para o objetivo de cada um, né? Não que eu mude como pessoa, mas eu tenho que saber dialogar com cada um naquilo que cada um está buscando ou precisando ali naquele momento, né? Então, eu acho que essas diversas formações, elas vão passando por isso. E aí, enquanto vida, né, rotina de professor, tem isso, né? Às vezes me perguntam assim, lá no Instagram, como que você estrutura o seu treinamento? Eu penso, o meu treinamento? Às vezes é difícil, porque não é como se eu tivesse muito tempo disponível para treinar hoje, né? Para mim, assim. Hoje eu estruturo o treinamento dos meus alunos, né? Como é que eu me formo cada vez uma professora melhor para poder ajudar as pessoas que me procuram, né? Então, até eu brinquei esses dias com o professor
não lembro quem estava conversando, eu falei isso, né? Que daí às vezes não sobra nem tempo pra gente jogar. As pessoas falam assim, quantas partidas você joga por dia? Poxa, quando dá, né, para jogar, assim. Então, claro, sempre estudando, né? Como eu disse, é inevitável, sempre praticando exercícios de tática e etc, etc. Mas esse treinamento mesmo ali como atleta, talvez é um pouco difícil, né? E aí hoje a minha preocupação é muito mais em como é que eu me formo uma professora melhor para cada um que chega, que chega até a mim, né? Ou como que eu traduzo essa linguagem nos cursos que eu dou em grupo, que eu consigo, numa aula, dar conta do meu aluno mais jovem ali que está assistindo, né? De um aluno mais jovem para um aluno mais adulto, às vezes um mais iniciante, um mais avançado. Como é que eu consigo fazer que a aula seja interessante para todo mundo, né? E aí é uma dificuldade toda semana essa tentativa, né? Não sei se eu acerto sempre, mas vou sempre buscando, né? Bom, nesse dia especial do professor, né, da professora, os professores aí, em geral, nós convidamos, então, né, a doutora Fiore para poder contar dessa vida de professor, como o item anterior que ela falou para a gente, e aí ela vai agora fazer um apanhado, vai fazer as considerações finais de como é ser professor, como é que é ser professora, como é que é essa vida bacana aí de levar conhecimento, de levar saberes às pessoas. Bom, primeiramente, desejar um feliz dia dos professores para todo mundo que decidiu dedicar a sua vida a essa profissão que tem as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo é muito bonita, né? Porque a gente não ensina para o aluno somente o tema da nossa aula, né? A gente é um exemplo para o aluno, a gente influencia o aluno em diversos aspectos, né? Então, como pessoas, como conduta, como exemplo mesmo, tem uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo isso que é o bonito também, né? De saber que qualquer tema, na verdade, pode ser algo que pode impulsionar num processo de desenvolvimento pessoal interessante, né? Dessa formação ética de cada aluno, né? Então, eu acho que a carreira de professor tem não vou dizer, não é exatamente uma vantagem, né? Tem esse outro aspecto que é muito importante que às vezes a gente esquece, né? Que também não é somente sobre ser o melhor na sua área, mas também ser uma pessoa boa que vai conseguir conduzir os alunos ali na vida, né? Todo mundo tem exemplo de professores que foram importantes na nossa vida e às vezes a gente não lembra nem aula do que ele dava direito ou alguma coisa, tal coisa eu aprendi com tal professor, não sei, mas você lembra da pessoa por causa de outras coisas, né, que estão acopladas ali nessa relação professor-aluno. Também, claro, né, dar um feliz dia para o meu grande professor, mestre Gerson Pérez, né, com quem eu aprendo muito sobre xadrez, sobre ser professor e várias outras coisas. Então, também agradecer e desejar uma vida longa de professora aí ao professor Gerson. E, e acho que é isso. Muito obrigada. Bom, eu conversei então aqui com a doutora Fiore, vocês viram que a carreira dela, desde lá a base, a formação, é sempre pensando no outro, e o professor é exatamente isso, né? É como formar o outro, é como ajudar no desenvolvimento humano. Hoje a gente tem o NCC que trabalha bastante essa ideia de habilidades, competências, inclusive questões, né, socioemocionais ali para a gente trabalhar com os alunos para que a gente tenha, digamos, não só técnicos, que a gente tenha também pessoas que vão viver bem em sociedade, não só aquela pessoa que conhece tecnicamente bem a sua área, mas que conviva muito bem com os outros, que socialize, né, que leve às pessoas não só conhecimento da sua área, mas também outros saberes importantes assim do desenvolvimento humano. Então, parabéns aí, professores, e vamos seguir adiante, porque essa carreira nossa é muito bonita e, como a doutora falou, tem, claro, os seus grandes desafios, mas o objetivo maior é formar o nosso aluno
a nossa luta. The time has come to be gone. And though our health we drank 1,000 times, it's time to ramble